Jailton Malhadinho tem resultado dominante na luta principal do UFC Brasil. O brasileiro Jailton Malhadinho fez a luta principal do UFC Brasil enfrentando Derrick Lewis. Essa luta originalmente seria contra o Curtis Blaydes, mas acabou mudando aí porque o Blaydes foi cortado por motivos médicos. Derrick Lewis chegou sem ter o campo completo para fazer esse combate. Pelo casamento de estilos entre Derrick Lewis e Malhadinho, a gente esperava que o Malhadinho fosse usar bastante jogo de solo. O Derrick Lewis tem muita dificuldade, fica que nem uma tartaruga com o casco virado quando ele tá no solo, e justamente o jogo de solo é o forte do Malhadinho, então o casamento já indicava uma direção. A gente esperava que o Malhadinho dominasse, que quebrasse recordes, e ele quebrou, tá? Pra vocês terem uma ideia de como foi a dominância que o Malhadinho teve nessa noite, de 25 minutos de luta, o Malhadinho controlou a posição durante 21 minutos e 10 segundos. É uma quantidade absurda de tempo e ele entrou no top 5, na quinta posição entre as lutas em que o lutador teve a maior tempo de dominância da história do UFC. Então, mais uma vez, o Malhadinho quebrando recorde, ele que já tem o recorde de ser um dos atletas menos tocados da história do UFC, pelo menos até aqui, tá fazendo valer isso aí. O Malhadinho conseguiu uma vitória completamente dominante e a gente tem que dizer, esse resultado foi bom pro Malhadinho ou mal pro Malhadinho? Eu tenho que trazer algumas coisas para vocês, pontos positivos e pontos negativos. Vou começar com os pontos positivos. Ponto positivo foi que o Malhadinho fez o que quis. Ele quedou o Derrick Lewis em todos os rounds, ele avançou posição em todos os rounds. Ele foi para a posição de 100 kg, meia guarda, montada, pegou as costas, tentou finalizar várias vezes. Então, assim, não tinha ameaça do Derrick Lewis para o Malhadinho, excetuando um ou outro momento em que o Derrick Lewis tentou dar uma blitz em cima do Malhadinho. Teve uma vez que ele conseguiu virar e colocar o Malhadinho de costas no solo, mas não durou mais do que 10 segundos. O Malhadinho raspou ele e já voltou para a posição de conforto. Então, assim, o controle da luta estava nas mãos do Malhadinho, tá? Ele dominou o que estava acontecendo e isso é uma coisa extremamente difícil de você acontecer. O cara, ele não foi ameaçado pelo seu adversário. Isso é muito, muito significativo. Então, o lado do controle, essa parte foi muito interessante. O lado do marketing também foi muito bom. Esse evento bateu o recorde de venda de gate, ou seja, a entrada, a compra de ingressos para assistir um evento lá em São Paulo. Então é sinal que o Malhadinho consegue interagir, tem um carisma, atrai público pra caramba. A gente não tem os dados de pay-per-view ainda, mas pelo que foi anunciado, estão se especulando já num ótimo resultado aí pro Malhadinho, para um UFC Fight Night no Brasil. Então assim, o Malhadinho carregou um evento e conseguiu não só levar as pessoas para assistirem o evento localmente, como também conseguiu venda de pay-per-view. Isso é muito bom, porque um atleta que consegue fazer esse tipo de coisa com performance dominante é um casamento perfeito para o UFC investir no atleta, e o UFC está investindo no Malhadinho. Então assim, o Malhadinho tá crescendo como lutador e tá se tornando cada vez mais uma estrela do evento. Então, positivamente, ele que dominou, correu poucos riscos, saiu com uma vitória dominante, e agora a gente tem que falar dos pontos negativos. E aí eu sei, muita gente vai chiar, mas eu vou falar deles aqui porque eu acho interessante pra gente poder fazer uma análise da carreira do Malhadinho e de pra onde isso tá indo, tá? A primeira coisa é que o Malhadinho teve um tempo gigante de domínio, mas não finalizou a fatura. Ele não nocauteou, ele não finalizou. Não foi por falta de tentativa, tá? O Malhadinho tentou a finalização Katagatame ali várias vezes, acho que mais do que 4 vezes, mas ele falou depois da luta, eu nunca fiz tanta força, fazendo força pra caramba, e não foi o suficiente pra apertar ali o pescoço do Derrick Lewis, pro Lewis bater ou então apagar. Também não conseguiu fazer um ground and pound muito eficiente, o Derrick Lewis conseguia abafar, o Derrick Lewis conseguia segurar as mãos do Malhadinho e evitar que ele golpeasse com força ali pra poder conseguir esse ground and pound suficiente para um nocaute. Então isso frustrou um pouco as pessoas. É como você tem um atleta que dribla o time inteiro de futebol, quando chega na cara do gol, chuta pra fora. Apesar de um domínio, apesar de uma habilidade, apesar de uma linda jogada, como ele não conclui, cria um certo ar de frustração para as pessoas ali, e eu acho que isso aconteceu bastante com o Malhadinho, principalmente com o público gringo, né? A galera fora do Brasil tá reclamando muito, falando que essa luta foi muito chata, e eu vou te falar, eu tenho que concordar que não foi a luta mais animada da noite, tá? A gente tem outros atletas no plantel do UFC que dominam o jogo de grappling, mas são mais efetivos, conseguem golpear, eles vão fazendo ground and pound, tentando buscar o espaço para finalizar. O Malhadinho me pareceu
sem ferramenta em alguns momentos, tá? O que a gente via ali era um Malhadinho que ele não conseguiu o katagatame, ele não conseguiu nocautear e ele tava numa situação em que você olhava e via a frustração na cara dele, porque ele falou assim, cara, eu já bati na cara dele, eu já apertei o pescoço, ele não desiste, eu não sei o que fazer aqui. Ele parece que faltava alguma coisa. Outras tentativas de finalizar, talvez, seriam mais interessantes. Talvez ele tentasse pegar Kimura, talvez ele tentasse pegar, sei lá, um armbar, ou então ele estava na montada tantas vezes, ele poderia tentar travar um dos braços do Derrick Lewis para tentar fazer um triângulo. Ele não fez essas tentativas. Não sei se faltava ferramenta ou se o Malhadinho estava receoso de ser raspado, do Derrick Lewis conseguir uma posição dominante, que era uma coisa que é uma preocupação legítima. Ficar por baixo ali com o Derrick Lewis batendo no ground and pound não é uma coisa muito dominante. Mas pra mim, o que chamou mais atenção, o que me deixou assim, pra mim ficou mais contrastado do que qualquer outra coisa, é que a diferença de tamanho tá começando a cobrar um preço aí do Jailton Malhadinho. O Derrick Lewis pesou 120 quilos, enquanto o Malhadinho pesou aí 15 quilos a menos pra lutar. 105 quilos, cento e poucos quilos ali, é o peso que os meio pesados lutam no dia da luta. Então a gente tinha ali, quando você olhava os dois atletas, parecia claramente que você tinha um atleta meio pesado e um atleta dos pesos pesados. Essa aventura do Malhadinho na categoria de cima é uma coisa que está surtindo frutos, principalmente porque os outros atletas não têm o preparo físico do Malhadinho, a velocidade do Malhadinho, então ele está conseguindo boas vitórias ali e domínios muito grandes. Mas você vê que nessa noite faltou força. Faltou força para o ground and pound ser o suficiente para nocautear, faltou força para a finalização acontecer. Em vários momentos a diferença de força era tão grande que o Derrick Lewis simplesmente segurava no pulso do Malhadinho assim, o Malhadinho sentado na barriga dele assim, na montada, o Derrick Lewis segurava as mãos do Malhadinho e ele simplesmente não tinha força pra sair dali. Ele controlava os braços ali do Malhadinho e o Malhadinho não conseguia usar o cotovelo, não conseguia fazer nada pra poder sair dali. Às vezes a luta simplesmente ficava parada ali durante segundos, 10, 20 segundos, só com o Derrick Lewis segurando as mãos do Malhadinho. Então o Derrick Lewis não tinha ferramenta pra tirar o Malhadinho de cima dele, nem evitar a queda, e o Malhadinho não tinha ferramenta pra finalizar a fatura com um nocaute ou com uma finalização. Isso acabou gerando muita frustração nas pessoas, não só em quem tava esperando um nocaute no primeiro round, porque essa pessoa se frustrou de qualquer maneira. Mas eu acho que o Malhadinho conseguiu frustrar também aquela pessoa que esperava só uma boa apresentação do ponto de vista de buscar a finalização. Porque se o Malhadinho tivesse golpeando, fazendo ground and pound durante 5 rounds, ele ia ter dado, sei lá, 300 golpes significativos ali no Derrick Lewis. E não foi isso que aconteceu. Porque muitas vezes o Malhadinho simplesmente não estava socando porque o Derrick Lewis travava a luta e a luta ficava parada, assim. Os dois presos no clinch, um não golpeia, o outro não deixa o outro golpear, e aí a luta ficava ali sem nada acontecendo. Então, eu acho que a falta de tentativa de finalizar a fatura, usar um ground and pound para buscar finalização e tal, me pareceu que isso frustrou todo mundo que estava assistindo. O público gringo ficou bastante frustrado, e essa reclamação foi recorrente de que o Malhadinho realmente não entregou o resultado esperado. A expectativa era alta e o resultado, apesar do domínio, não foi um resultado assim tão bom. Então falei as coisas positivas, falei as coisas negativas. Vocês viram pelo meu tom que eu falei mais de coisas negativas, porque realmente eu esperava que o Malhadinho fosse entregar mais coisas. Essas coisas que eu esperava que o Malhadinho fosse entregar, ele pode melhorar? Claro que pode, o Malhadinho pode treinar aí para ganhar mais massa muscular, conseguir ter mais potência nos golpes. Ele pode também buscar outras estratégias de finalização que não seja o katagatame. Parece que ele estava focado muito no katagatame, como isso não funcionou, ficou complicado. O Derrick Lewis já bateu no katagatame, talvez por isso ele tenha ido nessa direção, mas quando não começa a funcionar, faltou ter um plano B, faltou ter um plano C para o Malhadinho encerrar a fatura, coisa que não aconteceu. Eu não sou o único que ficou frustrado, me parece que o Dana White também ficou frustrado, porque o Malhadinho depois da luta pediu Ciryl Gane. Ciryl Gane, que é o topo da divisão, tá lá dentro do top 5, o Malhadinho é o 9º do ranking, venceu o 10º, e eu acho sinceramente, com esse resultado, o máximo que o UFC vai fazer vai ser casar o Malhadinho de novo com o Blades, tá? Que era uma luta que o Malhadinho já estava casada pra ele. Eu acho que o Malhadinho, se tivesse atropelado o Derrick Lewis de um jeito absurdo no primeiro round, acho que teria sido mais eficiente pra ele pedir um topo da categoria, e eu acho que o
o Ciryl Gane seria um casamento bom pro Malhadinho. Ciryl Gane, Volkov, são atletas que o Malhadinho pode quedar, pode dominar no solo. Agora, se o UFC casar novamente o Blaydes, o que pelo que o Dana White falou vai ser o que vai acontecer, eu acho que o Malhadinho vai ter problemas, porque o jogo do Blaydes, apesar do Blaydes ser mais finalizável, porque tem mais pescoço ali do que tem o Derrick Lewis, eu acho que ele controla melhor a posição no solo e talvez não seja tão fácil pro Malhadinho quedar e chegar numa posição de montada como ele fez contra o Derrick Lewis. Então assim, o Malhadinho fez uma vitória extremamente dominante, mas acho que não impulsiona ele muito no ranking e não empolgou muito mais o público. Acho que o público estava esperando mais do Malhadinho e saiu um pouco frustrado, talvez diminuindo um pouco a bola e a moral que o Malhadinho tinha antes de entrar nesse combate aí contra o Derrick Lewis. Mas coloca aqui nos comentários que eu quero saber de vocês, o que vocês acharam? Vocês acham que com esse resultado que o Malhadinho fez foi tão dominante que ele saiu maior do que entrou? Vocês estão vendo um copo meio cheio pro Malhadinho? Ou vocês acham que depois dessa luta o Malhadinho acabou diminuindo um pouco, apesar do domínio, como não conseguiu finalizar, perdeu um pouquinho de moral e vocês estão vendo um copo meio vazio pro Malhadinho? Coloca aí embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. A gente se vê na próxima, um grande abraço e até mais!